Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Parla Mais. E no programa de hoje a gente vai falar sobre movimento de rua, vamos falar sobre meninos de rua, vamos falar sobre MP3. Então você já sabe de quem eu estou falando. Nós trouxemos hoje o Júnior P3 para conversar com a gente aqui, que está candidato a uma vaga na Câmara Municipal de Teresina. Tudo bem, Júnior? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Douglas. Muito obrigado. Uma curiosidade, você é o Júnior e o primeiro nome é? MP3. Não. O segundo é Francisco Chagas Nascimento Júnior. E como eu dei visibilidade ao MP3, porque na verdade eu que era conhecido na área da criança e do adolescente, e agora foi incorporado Júnior, MP3, Júnior de filho e MP3 de MP3 mesmo. Não, era só curiosidade, quem era o Júnior. Eu sou de uma família de Franciscos. Ah, meu pai era Francisco. Pois é, Francisco Chagas Nascimento Júnior, Francisco Chagas Nascimento Gesso, Francisco Chagas Nascimento Filho. A minha irmã não foi Francisco, meu pai deixou, mas do outro casamento ele deixou um Francisco, tio Francisco, tia Francisca. Olha aí, viu? Então é uma família abençoada, viu, Júnior? Porque Francisco é... Pelo menos o santo de casa é só Francisco, né? É só Francisco. Júnior, vamos lá, vamos começar. Você já começou a falar aí de você, mas a nossa pergunta inicial aqui, que a gente faz para todos os candidatos é: quem é Júnior MP3 por Júnior MP3? Fala para cá, olha para ali. Na verdade, assim, eu sou fruto de uma violência doméstica, eu sou fruto de uma pobreza extrema, eu sou fruto do trabalho infantil, né? Tudo isso combinado fez com que eu perdesse minha infância, que eu perdesse minha autoestima, mas ao mesmo tempo me talhou para fazer esse trabalho social. Eu não faço trabalho social para agradar ninguém, eu faço para agradar a Deus, porque nos momentos mais tristes da minha vida, eu fui abraçado e fui acolhido. Eu não sou de religião nenhuma, mas tenho muita fé. Eu tenho 53 anos de idade, eu achava que não chegava aos 25. Entendeu? Então, assim... Mas por que isso? Quando você fala assim, achava que não chegava aos 25? É por tudo que eu passei. Desde a violência doméstica, de bater, até matar, querer matar mesmo e tudo. Você que sofreu isso? Eu sofri violência doméstica. Do pai, da mãe? Do meu pai. Do meu pai, mas brutal. Daquela de quebrar braço, taco de sinuca na cabeça, de bater, de quebrar, dar murro na boca, de sangrar. E é claro que eu pedia para morrer, né? Claro que eu não queria viver. Além disso, combinado com a fome, apanhando e ainda tendo fome. E eu não tinha nada de autoestima, eu não tinha prazer em nada. Eu dormia e pedia a Deus para me matar, para ver se... Naquele dia eu não acordava com fome e nem apanhava, né? Mas hoje eu agradeço porque todo esse sofrimento me talhou para ter mais empatia com o outro, né? E aí eu fiz uma opção. Depois de todo o sofrimento, eu achava que eu não ia, sair vivo da fome, nem da violência doméstica. E chegou um momento que eu realmente pedi a Deus, continuo dizendo, não sou de religião nenhuma, que me salvasse, me tirasse daquela desgraça da fome e da desgraça da violência doméstica. Nessa família eram quantos filhos? Eu sou o mais velho, nós somos... De quantos? 5. 4 homens e uma mulher. Todos apanhavam ou só você? Como era? Eu era o da frente, né? Eu apanhava mais do que os outros, até porque os outros eram pequenos. Além de apanhar, eu tinha a obrigação de fazer o trabalho doméstico. Então, assim, fazer o trabalho doméstico não é educativo, aquele trabalho doméstico mesmo forçado. Acordava às 5 horas da manhã, botava aquela banheira, eu acho que as pessoas mais antigas vão lembrar, aquelas banheiras de banhar criança, botava na cabeça e ia vender cuscuz. Voltava, ia para a escola cansado, ia para a escola triste. De tarde eu vendia din-din, cheiro verde, vendia peixe, vendia galinha no campo. De domingo eu ia para... E esse dinheiro ia para onde? Não, esse dinheiro ia complementar a renda. Sim, você era obrigado a entregar tudo? Como era? Eu havia entregava. Essa coação? Não havia coação porque eu tinha consciência de que lá em casa estava faltando mesmo. Mas eu não queria ser o provedor, porque eu não tinha nem estrutura para isso. Então, de domingo, em vez de brincar, eu ia para a margem do Rio Parnaíba, ali na Ponte Nova, e ia vender frito. Então, eu não tinha condição de brincar. Eu não sei o que é infância. E quando alguém fala assim, mas eu acho que criança deve trabalhar na infância. É porque você nunca trabalhou e nunca perdeu sua infância. Eu perdi a minha infância. Eu não sei o que é infância, eu não sei. E agora, com 53 anos, estou querendo ser criança. Estou tentando brincar das coisas que eu não brinquei. Eu estou fazendo isso com meu filho, né, com meus filhos. Quantos filhos você tem hoje? Eu tenho 2, um de 14 anos, o África Bambata. África Bambata. E eu tenho um de 2 anos, o Marcos Gavi. Tenho 2 filhos. 2 anos? 2 anos. Tem 2 anos. Então você está vivendo mais ou menos o que eu estou vivendo. O meu fez 6 anos agora.
E para mim foi uma dádiva em todos os sentidos, de Deus, da minha mulher, da vida, de tudo, porque esse menino está, de certa forma, transformando a minha vida, me rejuvenescendo. Deixando o sorriso da gente mais largo. Né? Isso. E com você está sendo a mesma coisa? Tá, no meu caso eu estou resgatando, eu estou me trabalhando para mim não cometer os mesmos erros que meu pai cometeu comigo, porque a gente carrega muita coisa, né? Então, assim, eu estou aprendendo a ser pai, eu não fui ensinado a ser pai. É por isso que as pessoas dizem, mas o teu filho tu talvez não consiga ser avô. É verdade, porque eu demorei muito a ser pai, porque eu não sabia como é que eu ia ser pai, que tipo de pai, eu não tinha um modelo de pai. Foi reflexo de tudo isso, sim, né? Então criou um trauma em mim e eu não queria reproduzir os mesmos erros. E a gente reproduz mesmo não querendo. Então, assim, eu me trabalho muito, eu digo 24 horas para os meus filhos que eu amo. Esse de 14 anos eu abraço, eu beijo, digo que amo. O de 2 anos eu faço a mesma coisa, porque meu pai nunca disse que me amava. Eu já chorei aqui dizendo o que você acabou de falar. Ele nunca disse. E eu digo para o meu filho todo dia que eu amo. Eu digo porque é como se eu estivesse dizendo para ele, ouvindo dele, ouvindo do meu pai dizer que me ama. Mas sabe qual foi o meu grande conforto? Meu pai abraçava o meu filho como ele nunca me abraçou. E eu sabia que aquele abraço era para mim também. Meu pai já faleceu, né? Então meu filho de 14 anos conviveu pouco com ele e o de 2 anos não conheceu ele. Mas assim, eu tinha muita mágoa, muita dor no meu coração, minha vida era muito complicada e eu tive que fazer uma reflexão. Quem que tinha que perdoar? Era eu. Então, primeiro eu fui para o perdão, depois eu fui limpar a minha alma, limpar meu coração, para mim poder ter pelo menos um equilíbrio mental, né? Porque eu tinha muita dor, você não tem nem noção, eu não posso, tem coisas que eu não digo mais, que eu não falo mais. Primeiro eu falava minhas palestras, minhas entrevistas, mas já faz parte do passado. Mas a vontade que eu tinha era... Mas você disse uma coisa muito bacana aí, que é a questão do perdão. É fundamental. Se você não perdoar, você não consegue crescer, não consegue ir à frente. Você consegue até produzir algumas coisas, mas estou falando como ser humano, como uma pessoa. Você disse que não tem religião, mas você tem a sua espiritualidade. Você, muito aguçada, né? Na espiritualidade. E se você não perdoa, né? Se você não perdoa, você não alcança. Mas não foi fácil. Não se perdoa da noite para o dia. Não. Eu aprendi a perdoar. Eu fui aprendendo, eu fui olhando dentro de mim e vendo como é que eu me comportava. Eu era frio, tinha baixa autoestima, eu não tinha emoção, não tinha nada que ele estava me atrapalhando. E eu digo, olha, eu vou ter que limpar isso. E tem que limpar a partir do perdão, mas não é fácil. Não foi fácil. Foi todo um aprendizado para, sabe, a gente perdoar. Não é fácil. Falar é fácil. Agora, sentir no coração e na alma não foi fácil. Tirar aquele peso do coração que é complicado. Tinha. Porque às vezes você fala, você quer, mas o perdão não vai, né? Eu não conseguia nem falar. Não vai. Não conseguia nem falar. Agora eu consigo falar, eu consigo sentir, eu agradeço a Deus. Olha, eu te dizer uma coisa, eu fui talhado na dor. Não queria ter sido talhado na dor, mas eu fui bem talhado. Porque eu consigo ter empatia, eu consigo ter, sabe, sentir o outro, eu consigo perceber o que o outro está passando. Pela minha história, pelo trabalho que eu já fiz, com menino de rua, pois com as gangues. Era isso que eu queria, assim. Como é que o Júnior, vamos falar só de Júnior, que ainda não virou MP3. Okay. Como é que o Júnior entrou nessa história de se dedicar a uma causa nobre, que é a causa e ser um educador social. Você chegou a ser diretor do CASA, no momento mais crítico da instituição. E foi lidar com meninos que, a gente queira ou não, uns gostem ou não, muitos têm uma história parecida com a sua. É o seguinte, eu sempre busquei a Deus sem saber onde é que ele estava. E até achando que ele não existia. Porque eu passava fome, era espancado, e pedia a morte, né? Para não acordar e ter fome, para não acordar e ser espancado. Então, eu tinha uma situação muito complicada. Mas aí as coisas foram aparecendo, digamos. Eu não ficava muito tempo em casa, porque eu ia vender as coisas, ou ia para a escola. Eu nunca fui um bom aluno. Eu ia para a escola para fugir da violência doméstica. E aí eu consegui alguns... Você me disse que chegou aí para a escola até para comer, né? Sim. Não, na verdade, eu não só para a escola. Desde criança eu ia para casa dos vizinhos, já pedi esmola, tudo que você possa imaginar eu já fiz para poder sobreviver. Mas assim, eu ia para o grupo de escoteiros na Associação dos Cegos, para lá eu senti segurança que eu não ia ser espancado.
Fui ser sacristão, porque lá eu não ia ser espancado. Eu ia na escola de segunda a sexta, seja gripado, doente, com febre, porque lá eu sabia que não ia ser espancado. Então eu saí procurando as válvulas de escape. Mas quando eu estava dentro de casa, eu era xingado, eu era humilhado, eu era espancado. E eu comecei a reduzir minha permanência dentro de casa, ampliando mais para fora. E aí fui para o movimento estudantil. Todas as organizações que eu procurei, não foi por prazer de ir para as organizações fora de fora, não, para fugir da violência doméstica. E eu consegui certos braços que foram me ajudando. E uma certa vez eu fui tão espancado, que sangrou, que eu corri achando que eu ia desmaterializar, ia desaparecer, a dor, o sofrimento. Mas não aconteceu. E aí eu chorando, sangrando e pedi a Deus, olhei para o céu e falei, me ajude. Se o Senhor me ajudar, eu vou passar a vida toda ajudando as pessoas que passam pela mesma situação que eu estou passando. E minha vida virou da água para o vinho. Eu sei o que é milagre. Quando eu completei 18 anos, no dia 23 de novembro de 88, eu fui à Pastoral do Menor e pedi ao Padre Toninho para me ser voluntário da Pastoral do Menor. Fui voluntário da Pastoral do Menor, fui trabalhar com os meninos de rua, educador social. Depois de sair da Pastoral, fui para o Movimento Nacional de Meninos de Rua. Depois saí do movimento, fui conselheiro tutelar de Teresina. Depois saí do conselho tutelar, fui diretor do CASA, que hoje é Centro Educacional Masculino. E depois fundei o Movimento pela Paz na Periferia. Essa dívida vou pagar a vida toda. Inclusive tem aqui, nós estamos no SESC, né, o podcast funciona aqui no SESC, a TV funciona no SESC, e o SESC, eu tenho uma história com o SESC também. Uma história com o SESC. Qual é? O SESC tem um restaurante na Maranhão, tinha um restaurante na Maranhão, Sim. e tinha um pré-vestibular. E eu, meu Deus do céu, eu sou formado em história por causa disso também. E eu sou de escola pública. E a escola pública, ela não era boa. E aí, meu Deus, como é que eu vou entrar na universidade? Eu queria fazer história, eu queria ser o primeiro da família a entrar na universidade. E eu vinha do bairro São Pedro para Maranhão a pé. E descobri que o diretor do SESC chamava-se Jesus. Um mote para mim. Passei uma semana circulando naquela sala dele, até que deixaram eu entrar. Quando eu entrei, eu digo, o senhor pode fazer um milagre para mim, já que o senhor é Jesus? Que milagre? Eu falei assim, eu sou pobre, sou miserável, eu quero entrar na universidade, mas eu não consigo se eu não tiver um pré-vestibular. O senhor pode me dar um pré-vestibular de graça para me estudar? Aí ele disse, posso, sou Jesus. Mas eu passava fome. Então eu saí, pensei de novo e voltei, mas tem outro problema. Eu passo fome. O senhor pode me dar comida? E assim ele fez. Eu peguei o pré-vestibular do SESC. Lá tinha uma biblioteca muito boa, né? Passava a tarde na biblioteca, porque eu já tinha almoçado, ia para casa a pé à noite. E passei para a história. Agradeço ao Senhor Jesus, agradeço ao SESC, a acolhida que ele me deu. E depois eu perguntei para Deus, o que eu devo fazer para pagar essa dívida? E aí Deus falou, faça um pré-vestibular para negros e pobres. Aí eu criei o primeiro pré-vestibular do país, mas o Frei Leandro, com a ajuda do professor Marcílio, dono do Dom Barreto, para negros e pobres. Criamos dois, um na Pissarra e um no bairro São Pedro. Tem outra história. Com o Sebrae, eu fui visitado pelo Jorge Lopes e o Capitão Freitas, que era do Sebrae e ao mesmo tempo era dono da Cacique Pneus e tudo. Ele queria saber como é que eu fazia aquele trabalho e tudo, né? E ele queria que eu explicasse esse trabalho que eu estava fazendo com o jovem. Eu expliquei, ele falou assim, foi o que disse, você é um empreendedor social. Lá no Sebrae tem um Empretec. Você não vai pagar, você vai fazer de graça. E eu fiz o Empretec de graça. Então, muita coisa que eu estou fazendo no MP3, nas outras organizações, é porque o Sebrae, através de Jorge Lopes e do Capitão Freitas, me deram esse curso no Sebrae, que é pago. Inclusive, eu fiz esse curso com o Delano, que hoje é diretor do Sebrae, né? Fiz com a esposa dele também, fiz com outros empresários. E me serviu muito para o trabalho social que eu venho fazendo. Então, eu me organizei muito através do Empretec, desse ensinamento que eu ganhei. Muito bonita a tua história, viu? É sofrida, mas esse sofrimento ele se dissipa no resultado em que você se tornou, no homem que você se tornou e no trabalho que você desenvolveu, né? Então, assim... Ou é por amor pela dor, né? Bom, aí me fala agora do MP3, do projeto, que você incorporou, inclusive, esse nome, você é conhecido por outros trabalhos, mas, sobretudo, pelo trabalho lá do MP3, onde eu tive lá bem no iniciozinho, que é bem embrionário ainda. Com 20 anos, viu? Né? Parece que foi ontem, né?
Mas me fala aí como é que o que se desenvolve no MP3? O que acontece ali? Como eu já trabalhei com os meninos de rua, já trabalhei com os meninos na comunidade, que eu já tive vários grupos de criança e adolescente, fui escoteiro. Então eu percebi que tinha uma galera que não estava sendo convidada, né? Que eram os meninos das gangues. Que é Teresina, né? Em 95, existia uma guerra de gangues, existia, você sabe disso, existia o Placar da Morte, fulano, a gangue tal matou fulano, aí o outro lá... Tinha um ali Do bairro São Pedro? Do bairro São Pedro. Senzala Mangueirão. Da Capelinha de Palha, Esporão de Arraia. Esporão de Arraia, é isso aí que eu queria lembrar. Promorá tinha a gangue do Facão, a da Corrente, a de cima, quer dizer, tinha. Né? Hoje mudou o nome, é facção, mas sempre existiu, né? Mudou o nome, sempre existiu. E aí, assim, eu falei, mas esse povo ninguém trabalha, só saía no noticiário policial, eles se matando, mas ninguém queria fazer um trabalho, porque era complicado mesmo e tal. Eu falei assim, eu vou fazer esse trabalho inédito? Vou fazer, mas com quem que eu vou fazer esse trabalho? Com quem? E aí eu fui buscar os jovens que já foram de gangues, os pichadores, os grafiteiros, o pessoal do hip hop, o pessoal do reggae, o pessoal da bike. Fiz uma grande conversa com eles e falei o seguinte, vamos entrar na favela para a gente convencer os irmãos a não matar os outros? Porque o jovem da periferia estava matando outro jovem, preto, favelado, aquela coisa toda. Então tinha que convencer eles a não fazer isso. E assim nós fizemos. Eu fui abrindo a... Só para explicar aqui, é mais ou menos como funciona hoje, como você falou, as facções, né? O sistema era o mesmo. Uma gangue de um bairro não admitia que um jovem de uma gangue de outro bairro cruzasse ali. Então, se eles se encontrassem, com certeza haveria uma agressão e muitas vezes a morte, não é isso? É isso, e uma menção e tal, ou qualquer outra coisa parecida, né? Isso sempre existiu, porque os jovens sempre estiveram desassistidos, né? Mudou só a nomenclatura de gangue para facção. E aí, assim, eu abrindo o caminho e chegava nas praças, quando tinha praça, ou no meio da rua, a população já se afastava da gente, já jogava pedra, isso é a metáfora, chamando de bandido, de ladrão, aquela coisa toda, que era mais gente para piorar a situação das gangues. E ele não sabia que a gente estava conversando com eles para que eles, primeiro, não fizessem nada na comunidade, não praticasse furto, não brigasse. Havia um acordo entre nós e a gente chegava a gente ia para as comunidades sábado e domingo, fazia um evento com eles de conscientização, levava comida para fazer arroz e ovo, que era mais barato para a gente, e um ia da oficina de grafite, outro ia da oficina de dança, o outro ia fazer uma letra de rap, aquela coisa toda, e a gente começou a fazer lentamente a pacificação entre eles. Se sábado eu estivesse aqui na Vila São José, a Vila Paraíso não podia invadir, porque domingo a gente ia para lá. E aí ia fazendo esses acordos, e as coisas foram acontecendo mesmo. A juventude começou a entender, a população começou a entender, começamos a levar cinema, começamos a levar a questão da pacificação entre eles, levamos para lazer, levamos para esporte, e as coisas foram acontecendo. Chegou um dia que o cara disse assim, Júnior, tá bem, tá muito bom, a gente tá ótimo, mas falta emprego. A gente não tem emprego. O outro, e não tem qualificação. Aí nós tivemos que criar uma organização, que a gente não queria criar, uma organização primeiro que tivesse a cara da pacificação. E aí passamos um mês discutindo um nome entre eles, aí ficou Movimento pela Paz na Periferia. Aí alguém disse assim, mas tá grande, bora botar uma sigla. Aí ficou M, o P elevado a 3 pela Paz Periferia, entendeu? E aí ficou o MP3, que hoje faz um trabalho, além de fazer um trabalho com a juventude que está no crime, faz um trabalho com pessoas para a gente fazer a prevenção, faz um trabalho de inclusão digital, faz um trabalho de escolarização, alfabetização e escolarização, porque nós temos hoje uma escola lá no loteamento 7 Estrela, essa escola é do governo do estado, a criminalidade fechou a escola, o governo entregou a escola para a gente, para ser uma sede do MP3, a gente não, nós vamos abrir a escola de volta. E abrimos a escola. Na nossa escola só pode estudar quem não gosta de estudar, quem tem nota ruim, quem é egresso do sistema penal e quem não quer nada com a vida. É aluno dessa escola. Além disso, nós temos uma propriedade de 250 hectares, porque no próximo ano, se Deus quiser, nós vamos fazer um projeto com os egressos do sistema penal. Nessa propriedade nós temos 2 tratores, todos os equipamentos, 50 cabeças de gado, porco, porque a gente vai trabalhar com essa população que sai do sistema, que não tem nenhuma qualificação, que tem escolaridade baixa autoestima, para a gente começar a produzir alimentos e botar alimentos na cidade, eles gerando renda para eles e também gerando
comida mais barata e orgânica para as pessoas. Era exatamente aí que eu queria falar com você, mas você já antecipou. Você tem um projeto que é esse projeto, vai chamar o quê? Fazenda? Já tem o nome, Aquilombamento Marcos Gave. Aquilombamento, que é resistência, certo. Marcos Gave. Que vem de quilombola, né? De quilombo, de né? quilombo, de resistência, né? Os quilombolas estavam aquilombados, né? E o Marcos Gave, porque é uma liderança jamaicana, um negro, que fez tudo, inclusive era um empresário, né? Ele investiu muito alto em compra de navios, na conscientização da gente, para que a gente voltasse para a África. Claro que naquele momento a ideia era essa. Ele não tinha reverso, né? Reverso, né? Hoje não dá mais para fazer porque nós já fizemos raízes aqui. Então a gente botou o nome exatamente para que as pessoas que vão lá. Jamaicano ele. Jamaicano, né? Mas é um cidadão pronto. Bob Marley, tudo que você possa imaginar, beberam na fonte dele, né? Do Marcos Gave. Todos eles beberam na fonte do Marcos Gave. Olha, eu na minha juventude eu tive a oportunidade de ir a Cuba 2 vezes. Eu fui, num primeiro momento, muito entusiasmado com o sistema. Depois eu vi que a coisa não era bem como se pinta por aqui. Lá a realidade é outra. Mas isso é assunto para um outro debate. Mas eu tive numa cidade chamada Matanzas. Fica, sei lá, menos de 100 quilômetros de Havana. E ela recebe esse nome de Matanzas porque morreram 400 negros. Não foram escravos, eles não eram escravos, eles estavam sendo escravizados, né? Estavam vindo da África. E havia, naquela época, já um movimento muito forte da Inglaterra contra a escravidão. Questão comercial, né? E eles combatiam os navios negreiros. E aí o que acontece? Quando essa embarcação, já na costa da cidade de Matanzas, né? Ou onde seria Matanzas depois, sei lá, se viu que esse corsário, né, esse navio corsário se aproximava, os 400 negros acorrentados foram jogados ao mar. Há grandes pedras, né, para poder afundar mesmo, não ter nenhuma resistência. E por conta disso, essa cidade é chamada de Matanzas. É muito interessante, porque quando eu cheguei lá, Matanzas, mesmo em espanhol, Matanzas é Matanzas, né? Não deixa de ser. E aí uma pessoa, um rapaz, me contou a história, né? Então, isso é interessante a gente falar, porque fica ali naquele, digamos, naquele triângulo que vai dar lá na Jamaica, e que as coisas aconteciam. A gente sabe da escravidão no Brasil, sabe dos efeitos que ela causou, mas a gente nunca teve um episódio desse lá de Matanzas em Cuba, né? A gente teve situações graves, mas nunca teve assim uma matança de 400 homens e mulheres ao mesmo tempo, simultaneamente. Aquilo me marcou muito. Toda vez que eu penso em matanças, me dá assim uma coisa diferente, né? Por ser um homem negro, defendo que a gente ocupe os espaços também para que a gente faça leis para beneficiar, né, o nosso povo, né? Porque não tem. Sendo bem sincero. Hoje nós temos aí um alto índice de jovens pretos sendo assassinados, né? E é o genocídio mesmo, por falta de políticas públicas. Então, é uma das minhas bandeiras, como homem preto, pai do Marcos Gave, pai do África Bambata, de ocupar uma cadeira no parlamento municipal, mas preocupado mais com a periferia. Perfeito. Vamos falar, então, dessa tua vontade, desse teu desejo e desse... Ou nasceu dentro de você, ou foi tudo isso que te levou a querer uma cadeira na Câmara Municipal? Eu acho assim, a trajetória que eu estou tendo, né, é uma trajetória de defender os direitos humanos. Você sabe que direitos humanos, você sabe disso, que hoje quem defende direitos humanos é como se fosse um extraterrestre, né? E as pessoas não entendem que o direito é meu, é seu. A gente tem que defender os direitos humanos de qualquer pessoa, seja ele uma pessoa que gosta de você ou não. Direito à vida, pronto. Direitos humanos é direito à vida. Isso que é mais importante. E nós temos um país, temos um estado, um município que não tem essa preocupação, principalmente com a população preta, com a população periférica, com a nossa juventude negra. O parlamento municipal não tem. O parlamento municipal agora, esses 29 vereadores, não se preocuparam nem com o transporte da cidade, com a saúde da cidade, os bens básicos, com a coleta de lixo. Então, assim, é necessário que tenha alguém lá, porque lá não tem um representante dos empresários, lá tem um representante dos sucateiros, lá tem um representante dos empresários de transporte, dos empresários de saúde, dos empresários
né, dos pequenos negócios. Então, tem que ter alguém que represente a periferia. Temos que criar leis para facilitar, beneficiar os nossos jovens. Porque eu e os demais não queremos passar pela mesma situação. Sabe, enquanto eu estava sendo espancado, quando eu estava sendo agredido, quando chegava na escola ou chegava em qualquer lugar, não tinha uma lei que me amparasse. Ah, mas tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, agora tem. Mas só o Estatuto por si só não basta. Como essa criança vai para onde? Qual é o tipo, né, de atendimento que tem? Com os conselhos tutelares sem estrutura? A rede de saúde ou a rede, né, essa rede de proteção da criança e do adolescente que nunca existiu aqui em Teresina? Quantas crianças ainda não são espancadas? Quantas crianças ainda não são violentadas em Teresina? Quantos Júnior nós nos encontramos por aí? Eu sei disso porque eu fui conselheiro tutelar. Eu sei disso porque eu trabalho na periferia, eu trabalho na quebrada. Não tem rede, entendeu? Foi bom você tocar nesse assunto, porque, vez por outra, a gente vê uma notícia, e aí essas notícias que eu estou falando aqui, tanto locais quanto nacionais, mas a criança foi espancada, sofreu essa agressão doméstica, e a mãe já tinha ido tantas vezes no Conselho Tutelar, e a gente é levado, inclusive, pela mídia, a acreditar que a culpa é do Conselho Tutelar. Quando, na verdade, e eu estou falando isso como jornalista, a gente acompanha, e eu já tive muito de perto desse problema, falta estrutura realmente, né? Falta. O Conselho Tutelar, desde pneus para os carros, falta o básico para que ele possa fazer o atendimento. Eu fui conselheiro tutelar quando só tinha hoje, nós temos, parece que 8 ou 9. Está faltando mais um fazer 10. Falta o básico. Outra, a questão salarial. O conselheiro tutelar, ele trabalha 24 horas. Ele está à disposição 24 horas. O conselheiro tutelar ganha mal. Inclusive, uma das minhas propostas como vereador, direcionado para os conselheiros tutelares, é que o salário do conselheiro tutelar seja 35% do que é o salário do vereador, que dá mais ou menos R$7.000 agora. Né, que dá R$7.000. O salário do conselheiro tutelar. São quantos conselheiros hoje? Hoje, parece que nós temos 9, ou não sei se é 9, ou é 8. Você multiplica isso por 5. Por que, né? Que tem tanta briga? Eu já vi envolvimento de vereadores, é uma maior confusão para eleger um conselheiro. É o seguinte, o conselho tutelar hoje, principalmente agora as eleições, né, virou como uma briga política. Fulano, o vereador tal, o deputado tal, a igreja tal quer mostrar quantos conselheiros tutelares elegeram da igreja tal, do partido tal, do grupo tal. Boa parte dos conselhos tutelares e dos conselheiros tutelares, aqui de Teresina mesmo, 70% foram lá porque foram lá para a questão política ou religiosa. 30% é que tem preocupação com criança e adolescente. É outro problema que nós temos. Isso é no Brasil. Isso já foi detectado, né, por todas as organizações de direito das crianças e do adolescente, que defendem o direito das crianças e dos adolescentes. A igreja manda, aí a igreja manda o indivíduo lá, ele ganha a eleição porque a igreja se organiza, quando ele chega lá, ele chega com a ideologia, com a religião dele, e ele quer impor a religião dele na criação daquela criança. E não se pode fazer isso, né? Principalmente numa cultura laico, né? E na cultura mesmo, na nossa cultura mesmo. Você pode ser cristão, você pode não ser cristão, você pode ser o que você quiser, e tem que ser respeitado. Só tem que saber que criança é prioridade absoluta. Então, ninguém mexe em criança e nem discute religião com criança. Entendeu? Então, assim, existe isso. O Conselho Tutelar precisava, primeiro, ele ter uma boa estrutura. Ele não tem. Nunca teve e precisa ter. Os conselheiros tutelares têm que ganhar bem, porque são mais importantes do que eu, do que você, do que os vereadores, do que a polícia militar, do que o juiz, do que o desembargador, porque o conselheiro tutelar é aquele que chega na hora e é o que protege o estatuto da criança e do adolescente. É o guardião do Estatuto da Criança e do Adolescente. Onde não tiver conselho tutelar, ou onde tiver conselho tutelar e o conselheiro for ineficiente, e o conselho também, a criança morre. Júnior, vamos tocar num assunto aqui que é bem sensível. Tem candidato que a gente toca nesse assunto fica até assim, querendo fugir. É a questão das pautas identitárias. Nós estamos falando aqui de crianças e hoje está em voga, hoje, em todo o Brasil, essa questão, por exemplo, da linguagem neutra, a questão do aborto. Eu queria a tua opinião pessoal sobre essas pautas. Não é fácil demais. Drogas. Sim, é fácil. Para começar, vamos lá, começar pela questão dessa questão dessa política de gênero que não existe. Não tem política de gênero. Não existe isso. Quem é que criou isso? Quem criou isso foi para sabotar. Quem criou isso é um mentiroso. Quem criou isso é uma pessoa equivocada. É uma pessoa que quer pregar terrorismo. Vamos imaginar. Eu nasci nesse corpo aqui, né? Sim. Pronto.
Mas a minha essência pode ser uma essência feminina. Aí você quer que eu conviva com a essência feminina dizendo que não sou, não sou mulher. O corpo não quer dizer nada, a minha essência que vai dizer. Então, assim, a pessoa tem que ser respeitada. Olha, cara, eu trabalho com muita gente e eu vejo muita gente entrar em depressão, tentar o suicídio, porque não é respeitada. Não é respeitada. Concordo com você em gênero, número e grau. Eu não estou falando aqui de banheiro, não, porque o banheiro da minha casa e o banheiro da sua casa entra todo mundo. Entra o homem, entra a mulher. Mas entra um de cada vez. Não, o banheiro da sua casa. Da escola, tem lá o banheiro para homens e o banheiro para mulheres. Então, se eu sou uma mulher trans, eu vou para onde? Para o banheiro para as mulheres. Tá certo? Porque eu sou uma mulher trans e assim sou respeitada. Tá certo? Eu acho que é isso. Não vai entrar os terroristas, as pessoas mal intencionadas ficam dizendo. Só para entrar aqui, perdão. Pode concluir. Que vai entrar lá e vai abusar das crianças. Gente, não funciona assim. Não funciona. Imagine você no corpo que você não admite ao se olhar no espelho. Nós estamos falando, e talvez a gente até concorde com as mesmas teses, né? A questão é. Quando se fala em política de gênero e, sobretudo, quando se fala isso numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, a gente está falando de transformar uma coisa que é específica, que merece respeito, que merece atenção e que tem que ser levada em conta, transformar isso numa política geral. Eu acho que esse é o grande equívoco. Respeitando as minorias, não é isso? Isso que é o grande equívoco de ambos os lados. Respeitando as minorias. Respeitando as minorias. Então, se você, no corpo de homem, se sente uma mulher, se traja como uma mulher, enfim, aí você vai usar um banheiro feminino, mesmo assim, nós vamos ter algum tipo de problema. Eu acho que o grande problema da nossa sociedade, primeiro, é que nós estamos num estado laico, mas os cristãos evangélicos estão ditando as regras. Porque não é assim que funciona. Quem é que vai brigar para entrar no banheiro? A briga não é para o banheiro. A briga é por dignidade. A briga é para diminuir ou para zerar o número de assassinatos que nós temos hoje por homofobia. Sabe? É outro irmão nosso. Que cresceu muito. Claro. Essa intolerância toda, essas pregações desses ditos mercenários da fé cristã. Gente, é um ser humano, pelo amor de Deus, que Jesus é esse que não sabe ver que é um ser humano. Pelo amor de Deus, ninguém está brigando pro banheiro, não. Eles querem ter vida. Querem ter o direito à vida. É a única coisa que eles querem. Ninguém vai disputar banheiro. Isso nem existe para começar. Entendeu? Direito à vida. Tá, vamos pular para outra pauta polêmica. Não, mas peraí, eu não terminei. Você perguntou, você disse que o pessoal foge. Pode falar. Eu defendo sim. Você é vereador das minorias. Não vou discutir banheiro, que banheiro não é função minha. Eu vou discutir que aquele lá, o trans, né, o travesti, o homossexual, o hétero, o cis, o não cis, tem um direito à vida. Direito à vida. E aí é necessário você ter políticas públicas para essa parcela da nossa sociedade. Quantos trans não são assassinados? Por que os trans estão se prostituindo em Teresina? Por falta de política pública para eles, para se capacitar e para levar para o mercado de trabalho. Se eu disser uma coisa, você não vai acreditar, mas boa parte dessa população tem depressão, tem ansiedade. Sabe por quê? Porque você é cristão. Você que diz que tem fé em Jesus, você é homofóbico, você discrimina, marginaliza, você quer a morte deles e delas. A culpa é sua. É um ser humano como o outro qualquer. Bom, só para fechar esse tema, para não ficar nenhuma dúvida com relação aos meus posicionamentos, eu sou daquela leva que entende que o homossexual... Hoje tem homossexual em toda a família. Qual é a família que não tem um homossexual? E esse é um ser humano, como eu, como você, que só nasceu com essa diferença, né? E que precisa de apoio. Como você falou, nós tivemos uma outra candidata aqui que falou uma coisa muito interessante. Além de viver em depressão, tem muitas famílias expulsando os trans, e tem muito trans hoje morador de rua em Teresina. Então, assim, precisa de atenção, precisa de amparo, mas o que eu me refiro ainda é você querer transformar uma coisa de uma minoria numa maioria. Nós temos que viver em harmonia, porque somos todos seres humanos. Existe a raça humana, e essa raça humana ela merece, como você defende sempre, a vida.
E isso a gente não abre mão. O que se está em questão aqui, e às vezes o que se questiona, é você transformar. Por exemplo, a questão da linguagem neutra, né? Nas escolas. Existe necessidade, isso é papel do vereador? É isso que a gente questiona às vezes aqui. Eu discuto a linguagem da vida. Eu acho que isso aí ninguém vai discutir linguagem neutra, linguagem do P, linguagem do S. Não, nem banheiro. Isso aí cada um decide por si, pronto. O que nós vamos discutir é direito à vida. Outra coisa, a pessoa nasceu daquele jeito, não é diferença. Ela é aquilo. Ela é aquilo. Ali é a essência dela. Ela tem que ser aquilo que ela, né, sente bem. E a gente tem que respeitar. O que falta é o respeito para com o outro. É um país cristão, mas não tem tolerância com o outro. Não tem tolerância com o outro. E aí fica nessas coisinhas. Banheiro banheiro unissex, banheiro não sei das quantas, piroca não sei das quantas. Gente, ninguém está discutindo isso não. As pessoas estão morrendo. Os trânsitos estão sendo assassinados. Existe uma intolerância muito grande em relação ao outro. Você quer que o outro seja igual a você, não vai ver, não vai ser nunca. Só tem que respeitar. E só para dizer que você falou assim, hoje toda família tem. Não, já sempre tiveram, só que as pessoas se escondiam, se anulavam, se matavam, porque eram expulsas, porque não era aceita. Hoje, graças ao movimento muito organizado, graças às leis, graças às lideranças do movimento como o Matiz, o Mirindiba e outras organizações a nível mundial que defendem sua bandeira e defendem o respeito à vida. Vamos a outro ponto bem rápido, que o nosso tempo já está estourando. Mas ainda vamos falar sobre coisas polêmicas. Por exemplo, drogas. A tua posição? Legaliza, não legaliza, deixa como está, para ver como fica, como é? Eu acho que eu e o resto do mundo somos contra a legalização. Agora somos a favor da descriminalização. Está portando, não é traficante. Tem mais do que aquela, né, digamos, mais do que as gramas definidas, é traficante, acabou, é só isso. Porque aí eu trabalho nessa área, eu tenho meu lugar de fala. É por isso que a gente está questionando. Quantas pessoas não estão presas por porte de drogas? Traficante, sim, aquele. Tem lá, não tem a cota lá, cota X, eu não vou discutir isso. Cota X, né? Maconha, nós estamos falando da maconha. A partir disso, você é traficante, prende, tá. O outro vai fazer o quê? Tratamento, se quiser. Se não quiser, aí ele decide por si. Aí nós temos outro problema sério. Como é que as drogas chegam? Elas chegam passando pelas barreiras, então nós temos que começar lá pelas barreiras. Prender boqueiro de favela não resolve o problema. Porque o boqueiro de favela já recebe do cara lá da Zona Leste. O cara da Zona Leste desce com o avião, passa nas barreiras, manda distribuir, fragmenta as drogas e distribui lá. Tu prende o boqueiro hoje, amanhã tem outro. Nós temos que evitar que o jovem chegue à boca de fumo. E como é que evita? Com políticas públicas. Com políticas públicas. Porque o boqueiro lá, se o boqueiro for preso hoje, amanhã tem outro. Amanhã tem dois, né? Amanhã tem outro, tem dois, tem três, tem quatro, tem cinco. E tem que prender o grande traficante. Agora, o grande traficante está onde? Está no judiciário. Está no parlamento, está no Rio de Janeiro. Então, não só no Rio de Janeiro, mas em tudo que é lugar. Então, eles têm o poder. E aí, os pequenos peixes, os pequenos bagres que são presos lá, que tem que ser preso mesmo, o traficante é necessário, mas o fornecedor, aquele que desce no avião, aquele que passa pela barreira, o cara que deixa passar pela barreira. Então, assim, essas políticas públicas de prevenção e combate às drogas, elas estão totalmente equivocadas. Primeiro, porque não fizeram nada nas barreiras. Não pegaram o grande fornecedor e não tem política pública para essa juventude. O que nós temos na periferia? Bares e boca de fumo funcionando 24 horas. Bom, eu gosto quando tem posições firmes. Você tem um último tema que a gente fala assim, aborto. Tua posição sobre isso? Não é nem meu lugar de fala, né? Sim. Porque nem é meu e nem é seu. Porque é a mulher que sabe. Não gosto tanto de falar esse assunto, mas imagine se um dia a gente for abusada, se a gente fosse mulher e fosse abusada. Imagine. Então, assim, eu acho que tem que ser respeitado o corpo da mulher. Ela tem que ter o poder de decisão. O Estado não pode invadir o corpo dela e nem a religião pode invadir o corpo dela. Porque esses que falam aí, né, que pregam contra o aborto, que pregam, por isso eu estou falando do aborto, quando você é violentada. Ou quando a criança tem algum problema que corre risco com a mãe. Mas aí, nesses casos, eu acho que a lei já ampara. Eu não sei se a lei ampara com esse povo, com esse povo policiando, esse povo dito cristão, evangélico, policiando as pessoas, né, fazendo terrorismo. Eu acho que tem que ser respeitado. Tem que perguntar à mulher. Eu acho que nem eu e você, e nem um homem tem capacidade de decidir. Perguntar para ela, o que você decide? O corpo é seu, ela tem que ter direito de decidir pelo corpo dela. Eu sinto muito, mas não é meu lugar de fala.
Eu respeito todas as decisões das mulheres, todas, todas. Ela que decide. O direito é dela. É muito fácil ser homem, né? Querer decidir, e aí, por causa de uma religião, não vou fazer isso, não devo fazer isso, porque eu não sou hipócrita. Mas isso é uma posição bacana também. E eu respeito. Mas eu não estou fugindo pela tangente, não, pelo contrário. Não, eu estou dizendo que ela tem o direito. Eu apoio o direito dela, ela que vai decidir. Eu estou do lado das mulheres. Das mulheres que foram violentadas, elas têm que decidir. Se faz ou não faz, sabe? Ela que vai decidir. Em primeiro lugar, está em risco a vida. Quando está em risco a vida, e se é a vida da mulher, claro, tem que salvar a vida da mulher. Se a mulher foi violentada e ela não quer ter aquela criança, por vários. Vou lhe contar um caso. Posso contar? Pode, tempo? Pode sim. Eu não vou dizer o nome porque eu já estou. Eu conheço uma pessoa que ela foi abusada pelo pai dela. Eu conheço a pessoa. Eu conheço pelo pai dela. Que teve a criança. E ela teve a criança. Eu fui conselheiro tutelar, por isso que eu quero dizer, falar da situação. E eu via uma relação muito ruim, de ódio dela com a filha. De ódio com a filha. De ódio com a filha. E a gente tentava ajeitar e não dava certo, e aí piorava sempre a situação. E um dia ela falou francamente, eu fui abusada pelo meu pai. Eu deveria ter abortado. Eu não tenho amor por ela. Eu tenho ódio dela. Ódio dela. E aí, imagine o enredo dessa menina também. Hoje está desaparecida, sabe? Aquela coisa toda. Gente, é muito triste. Mulheres, o direito é de vocês. Vocês é que têm que decidir. O direito de vocês não é de religião, não é de parlamento, não é do executivo. É de vocês. É vocês e Deus que vão decidir. Bom, agora como a gente começa com aquela pergunta, a gente encerra também com uma colocação aqui. Essa Câmara é sua e você vai dizer agora por que você merece uma cadeira na Câmara Municipal de Teresina. Eu acho que a questão não é de merecimento. Eu sou um que quero estar no Parlamento Municipal, que represento muitas minorias e queria lá estar legislando em nome de minorias. Merecimento nós não temos, nenhum de nós. Sabe? A gente não é um troféu. O Parlamento é para ser um trabalho. O parlamento é um local onde você tem que ter empatia, que você vai criar leis para ajudar o outro, para melhorar a vida, para melhorar o meio ambiente, para melhorar a vida da juventude, para melhorar a qualidade da saúde, a coleta do lixo, para que tenha transporte público em Teresina. Então é trabalho. Então você tem que ter trabalho, tem que ter consciência. Tu vai para lá para trabalhar e ser um servidor. Vai servir como Deus, como Jesus Cristo, como todos os nossos grandes líderes que a gente acredita que serviram ao outro. Tem muita coisa a fazer. Se tu acha que é merecimento, aí você tocou numa coisa interessante, aqui em Teresina está acontecendo a mesma coisa que está acontecendo no Parlamento Estadual. Lá está cheio de gente que acha que é merecimento, que passou de pai para filho, que comprou o mandato, que comprou o mandato. Aí estão comprando agora o mandato para os filhos aqui em Teresina. O filho não tem nenhuma competência e vai virar vereador. Ah, fulano é filho de fulano, neto de Beltrano. E aí eles acham que é a meritocracia. Essa palavra que é difícil. Meritocracia. Essa daí. Eu não vou tentar não, que vai ser complicado. E aí eles entregam. Aqui tem um partido que a mãe é senadora, que o pai é deputado federal, que o pai é deputado estadual. Isso é só um exemplo. É só um exemplo. E esses não vão para trabalhar... Já tem uma nova nomenclatura, filhocracia. Pronto. E eles não vão trabalhar pelo povo. Porque eles não vão trabalhar, eles vão exibir poder, dar carteirada. Nós é que estamos mantendo eles, todas as mordomias que eles têm, nós que estamos mantendo. Agora, no meu caso, no caso da maioria das pessoas que tem alguma luta social, a gente vai para fazer o trabalho, dar continuidade ao trabalho. Porque o trabalho ele vai ser árduo para nós, porque nós vamos ser minoria. Mas a minoria sempre faz a diferença quando a minoria tem vez e voz. E vez e voz é onde? Lá no Parlamento Municipal, com o Júnior MP3, número 40400, Fábio Novo, prefeito 13. Gente, eu sou candidato a vereador, eu quero ter o poder de fazer um trabalho maior do que eu vou fazendo há mais de 34 anos pela cidade de Teresina. Mas eu preciso do seu voto. Só você pode me levar à Câmara Municipal de Teresina. Só o seu voto, a sua empatia e o reconhecimento do que eu fiz durante 34 anos. Então, eu acredito que nesse meu currículo todo eu ainda tenho condições de fazer um trabalho para a cidade de Teresina, para os meus irmãos. Por isso que eu acredito que em 2025 eu vou ser um dos vereadores que vai estar no Parlamento Municipal de Teresina representando a minoria, representando o movimento hip hop, representando os skatistas, o pessoal do break, o pessoal do reggae, o movimento Nação dos Meninos de Rua, a Pastoral de Menor, a FUNACI, a Pastoral de Rua, né, a Pastoral de Rua, todas as minorias que nós temos aí, que são minorias importantes que para essa cidade dizer assim, aqui existe democracia e respeitabilidade em relação aos nossos irmãos e nossas irmãs. E ajudar o meio ambiente, ajudar
nesse replantio de Teresina de 1 milhão de árvores, né? O reflorestamento? Reflorestamento. A gente vai usar nosso mandato para, dos 4 anos, ajudar a cidade. Nós todos, sozinhos, não faz nada. Todos vão fazer uma grande campanha para que as margens do rio, né, sejam limpas e para que a cidade consiga reconquistar o título de cidade verde, plantando mais de 1 milhão de árvores, porque nós sabemos que é necessário para que baixe a temperatura. É isso aí, meu irmão. Obrigado pela tua entrevista, pela nossa conversa, que aqui não foi uma entrevista, foi uma conversa. Obrigado, sobretudo, pela tua sinceridade em todos os temas tocados aqui, tá bom? Mas essa é a minha marca. Eu acho que você já me conhece há muito tempo, sim, e eu não posso fugir disso, senão eu vou negar minha história, né? Eu apanhei muito da vida, e a vida sempre disse, apanhe, mas seja honesto nas suas falas. Apanhe, mas seja honesto nas suas falas. Perfeito. Olha, e você que está nos assistindo agora, você, se ainda não é inscrito no nosso canal, você faz a inscrição, aciona o sininho para receber as nossas notificações e faz aquele movimento dos 3 Cs, ou seja, você vai curtir, vai comentar e vai compartilhar essa entrevista. Teresina, o Piauí, o mundo precisa saber do Júnior, do MP3, do trabalho que ele desenvolve e da pretensão de chegar à Câmara Municipal de Teresina. A gente se encontra no próximo Parla Mais. Valeu, Júnior.